Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 41 a 47, diz a palavra do Senhor: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos queridos, o livro de Atos dos Apóstolos é o registro do que Jesus começou a fazer e a ensinar através dos seus discípulos após a sua ascensão, conforme registra Lucas no capítulo 1, versículo 1 de Atos. Em todo o livro de Atos, meus irmãos, nós vemos Deus em ação, nós vemos Deus agindo na condução da sua igreja e na conversão dos seus eleitos. Nós vemos a palavra sendo pregada pelos apóstolos e sendo conduzida pelo Espírito Santo, tendo o Espírito Santo como um instrumento que fazia com que essa palavra pregada alcançasse o coração e o entendimento daquelas pessoas. Ao ouvirem os discípulos, meus irmãos, sobre as grandezas de Deus, e naquele dia, conforme Lucas nos registra, quando o Espírito Santo desceu, conforme promessa de Jesus, os 120 discípulos que aguardavam a vinda do Espírito Santo, aguardavam debaixo de oração e de estudo da palavra. Naquele dia, então, conforme determinado pelo Senhor, o Espírito Santo desceu. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, levantou-se, pondo de pé, começou então a falar das grandezas de Deus realizadas por Cristo Jesus. Começou a explicar o que significava aquele momento tão diferente, naquele dia que era comemorado anualmente, o dia de Pentecostes. Ao ouvirem Pedro falar a pessoas que vieram de várias regiões, de vários países estrangeiros que ali estavam, ao ouvir a voz de Pedro, cada um começou a ouvir na sua própria língua materna. Ao ouvirem os discípulos falar então sobre as grandezas de Deus, e cada um ouvir na sua própria língua materna, a multidão que ali estava ficou atônita e perplexa. Uns questionavam o que viria a ser aquilo, outros diziam que Pedro estava sob efeito de bebida. Mas Pedro, pondo-se de pé diante daquelas pessoas que haviam clamado pela crucificação de Jesus, e erguendo a sua voz, ele passa a explicar que aquilo ali que estava acontecendo não era nada mais, nada menos do que o cumprimento das profecias, especialmente da profecia de Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. Ele também passa a relatar, meus irmãos, tudo o que havia acontecido com Jesus o Nazareno, mostrando que aquele varão que era aprovado, homem aprovado por Deus diante dos judeus com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre aquelas pessoas, era Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, como todos viram e presenciaram e confirmaram com seus próprios olhos. E mesmo ele sendo entregue pelo determinado desígnio de Deus, pela presciência de Deus, aqueles homens que ali estavam, eles
mataram, eles crucificaram, eles entregaram Jesus nas mãos dos iníquos. Porém, Jesus era o Messias e o Salvador. Os judeus incrédulos estavam se dando conta de que eles haviam crucificado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, cerca de 50 dias antes daquele momento que eles estavam presenciando. Eles sentiram-se culpados pela morte de Cristo e, portanto, eles entenderam que através dos seus atos provocaram a ira de Deus contra eles. O sermão de Pedro é tão avassalador, meus irmãos, que quando ele terminou de expor tudo aquilo que estava ali acontecendo, aquelas pessoas que ali estavam ficaram chocadas, atordoadas. E o verso 37 nos diz que eles ficaram com o coração compungido. Isto é, o coração deles ficou dilacerado quando eles perceberam o que havia feito, e então houve um quebrantamento naquele instante, porque os seus corações ficaram como se estivesse uma ferida mortal. O Espírito Santo os feriu com uma convicção terrível a respeito do pecado que eles haviam cometido. E eles, desesperados, então, começaram a perguntar para os apóstolos, começaram a perguntar para Pedro: e agora, o que nós devemos fazer? Pedro, então, disse àquelas pessoas que ali estavam quebrantadas, humilhadas, reconhecendo os seus erros e as suas falhas, ele disse: arrependam-se e sejam batizados. Naquele dia, 3.000 pessoas se converteram, e ali, meus irmãos, então nasceu a igreja. Aquele momento que foi tão marcante na vida daquelas pessoas, marcou o início da igreja do Senhor. Aquelas pessoas que ali estavam, que foram impactadas pela pregação de Pedro, tomadas pelo Espírito Santo de Deus, estavam em chamas por amor a Cristo. Eles continuaram a dedicar-se ao Senhor dia a dia, na pregação, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora então, nos versículos 41 a 47, Lucas fala sobre o início da igreja primitiva. E diferente da ênfase que muitos costumam dar a este texto, meus irmãos, de que aqui nós temos o modelo de uma igreja perfeita, uma igreja verdadeiramente bíblica, uma igreja santa, eu compreendo que, apesar disso ser verdade em parte, essa igreja só era o que era, porque Cristo a conduzia mediante o poder do seu Santo Espírito. O que realmente norteou o rumo daquela igreja, meus irmãos, foi o fato de que ela pertencia a Cristo, que ela foi edificada por Cristo, conforme ele mesmo disse em Mateus capítulo 16, verso 18: eu edificarei a minha igreja. Atos 47 nos diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E à medida que Cristo conduzia no poder do Espírito Santo, eles respondiam com submissão, zelo, fervor e total entrega ao Senhor e à sua palavra. Por isso, meus irmãos, nós não temos aqui um padrão irreparável de igreja, mas nós temos um modelo de igreja para a nossa reflexão. Por isso, eu convido para olharmos para este texto, meus irmãos, e meditarmos no seguinte tema: Cristo, o Senhor da igreja, conduz os salvos por meio do Espírito Santo a viverem alicerçados na palavra, dedicando-se a uma vida piedosa, enquanto Ele mesmo, Cristo, acrescenta novos convertidos ao seu rebanho. Vejamos algumas marcas, então, meus irmãos, desta igreja. Primeiro, por meio do Espírito Santo, o Senhor conduz a sua igreja
através da palavra. Os versos 41 e a primeira parte do 42 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Após a pregação do Evangelho, como nós já dissemos aqui, uma compulsão, um quebrantamento, 3.000 pessoas são transformadas por Deus, e Lucas abrange de uma forma clara a ação do Espírito Santo aqui, meus irmãos, de que o Espírito Santo conduziu aquela igreja, aquelas pessoas que ali estavam naquele dia, que ouviram Pedro a falar, que foram impactados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que impactou Pedro naquele dia não estava restrito apenas a falar em línguas, mas a ação do Espírito Santo foi fazer com que aquelas pessoas de fato se convertessem, fossem transformadas pelo Senhor e buscassem dia a dia viver na presença do Senhor. Os primeiros 21 versículos, meus irmãos, deste capítulo 2 de Atos, descrevem a vinda do Espírito Santo com poder. O sermão de Pedro, que está nos versos 22 a 40, culminou com um chamado aos que ali estavam para receberem o dom do Espírito Santo, conforme a promessa de Deus nos versos 38 e 39. Em nenhum aspecto, meus irmãos, a igreja pode viver e crescer senão através da ação do Espírito Santo. Nós podemos fazer muitas coisas na igreja, nós podemos fazer muitos trabalhos, nós podemos realizar muitos métodos de crescimento de igreja, nós podemos buscar várias frentes para que esses crescimentos aconteçam, mas, meus irmãos, se não for o poder do Espírito Santo na vida da igreja, ela jamais crescerá. E aqui nós podemos ver, queridos irmãos, que o Espírito Santo atuava nessa igreja, porque a marca principal da atuação na vida, da atuação do Espírito Santo na vida desta igreja, meus irmãos, é que eles praticavam com profundidade o estudo da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Veja, meus irmãos, que primeiramente eles foram salvos por meio da palavra. Pedro pregou e eles então foram impactados pelo Espírito Santo e se converteram. Agora, a mesma palavra que os levou a perceberem o quanto as suas vidas estavam longe de Deus, é a palavra que vai levá-los a viverem perto de Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso significa, meus irmãos, que aqueles homens, mulheres e crianças que ali estavam meditavam continuamente, constantemente naquilo que os apóstolos ensinavam. Os novos convertidos davam constante atenção aos ensinamentos e princípios que estavam sendo ensinados pelos apóstolos. Eles estavam comprometidos com o profundo ensino das Escrituras. Essa é a mesma palavra, meus irmãos, que Lucas usou para descrever a atividade dos discípulos após a ascensão de Jesus, quando ele disse em Atos capítulo 1, versículo 14: todos estes perseveravam unânimes em oração. Lucas nos dá aqui a impressão de que os novos convertidos, que foram transformados pela palavra, eles buscavam fielmente o ensino regular dos apóstolos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. É interessante observar, meus irmãos, que o evangelho escrito por Lucas, neste evangelho, ele dedica grande parte do seu ensino a mostrar os ensinos de Jesus Cristo, de mostrar como Cristo ensinava os seus discípulos. Em Mateus capítulo 28, Jesus
instruiu os seus discípulos a fazerem outros discípulos, quando ele diz: ensinando-os a observar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. Em João capítulo 14, verso 26, Jesus prometeu a eles o Espírito Santo, e ele disse que o Espírito Santo os lembraria de tudo que ele, Jesus, havia ensinado. No livro de Atos, Lucas frequentemente menciona esse ensino. Ele não fala qual que era o conteúdo deste ensino, mas nós podemos ter certeza, meus irmãos, que o ensino dos apóstolos incluía tudo aquilo que eles haviam aprendido com Jesus. Que o ensino dos apóstolos, meus irmãos, tinha uma ênfase muito forte na morte, na ressurreição e na ascensão de Cristo. Que assim como Pedro pregou naquele dia, falando daqueles acontecimentos, apontando para o cumprimento das profecias, o ensino dos apóstolos também estava nestes moldes, estava formatado desta maneira. Eles mostravam a ação de Cristo no poder do Espírito Santo como sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Um dos grandes perigos, meus irmãos, da igreja é de uma religião estática que olha para trás ao invés de olhar para frente. A mensagem do Evangelho é algo que aquelas pessoas que ali estavam desejavam conhecer cada vez melhor e cada vez mais e mais. E justamente pelo fato de que as riquezas de Cristo são inescrutáveis e intermináveis, nós devemos sempre partir para frente. Nós devemos sempre, meus irmãos, olhar para a palavra do Senhor a fim de entender o que Ele nos ensina, para que possamos viver os nossos dias e que possamos viver o presente e o futuro firmados e descansados no poder do Senhor. Quando aqueles irmãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles ali estavam, meus irmãos, buscando a maneira ensinada por Cristo ao seu povo de como viver as verdades do reino de Deus, de como perseverar, de como caminhar, de como serem conduzidos na fé, na esperança, no amor, de como servir ao Senhor dia após dia. Eles fundamentaram as suas vidas na doutrina dos apóstolos porque eles entendiam que somente através do ensino da palavra de Deus, através daqueles que foram separados por Deus para ensinar o Evangelho, que eles poderiam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eles não foram pessoas que disseram: olha, nós já nos convertemos, ouvimos a pregação de Pedro, aceitamos o Evangelho e vamos continuar vivendo as nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Não, havia no coração daquelas pessoas um desejo profundo de conhecer cada vez mais e mais a vontade de Deus, de conhecer cada vez mais e mais a palavra do Senhor. E portanto, meus irmãos, aquelas pessoas que ali estavam, eles buscaram exatamente aquilo que lhes trazia crescimento e conhecimento, a doutrina dos apóstolos, o ensino da palavra de Deus, que é tão necessário para o fortalecimento e para o crescimento da igreja. Esta é a marca de uma igreja fiel, esta é a marca de uma igreja sincera, esta é a marca de uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira, meus irmãos, ela baseia a sua vida, a sua caminhada no ensino da palavra de Deus. E ali então, meus irmãos, nós vemos um povo dedicado, com fome da palavra, um povo desejoso de aprender cada vez mais e mais a palavra do Senhor, porque eles não apenas ouviram, eles perseveravam,
eles liam, eles buscavam, eles queriam caminhar cada vez mais e mais, aprendendo a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, aquilo que Deus deixou para a igreja, para que ela pudesse crescer e para que ela pudesse caminhar na presença do Senhor. Mas, meus irmãos, eles não apenas se dedicavam ao ensino da palavra, eles não apenas se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Por isso, meus irmãos, aquela igreja era uma igreja que se dedicava a uma vida piedosa, de comunhão, de temor diante de Deus e constantemente. Meus irmãos, eu não sei se nós de fato entendemos o que significa a palavra piedade. Eu creio que muitas pessoas ouvem, cansam de ouvir essa palavra, mas não entendem muito bem o que ela significa. Quando a gente fala assim, fulano era um crente piedoso, fulano era uma pessoa que tinha o seu coração, vivia a sua vida de forma piedosa. Nem todos entendem o que significa essa expressão, mas ainda que o termo piedade não aparece aqui nestes versos, ele está implícito no texto. Contudo, meus irmãos, Lucas descreve aqui que, como resultado da palavra e do poder do Espírito Santo na igreja primitiva, aquilo que eles viviam eram sinais de uma vida piedosa. O termo piedade, meus irmãos, ele aparece em alguns textos do Antigo e do Novo Testamento, mas no Novo Testamento nós vemos de forma mais aparente quando ele é desenvolvido para se relacionar à igreja primitiva. Um destes textos que ele aparece é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, quando Paulo se refere ao ministério de Cristo como sendo o grande ministério da piedade. E se olharmos em outras versões, nós vamos ver e perceber que esta palavra aparece de forma diferente. Aparece como piedade, beatitude, devoção. Calvino explica que este termo se fundamenta no conhecimento de Deus, incluindo atitudes e ações que são direcionadas à adoração e ao serviço de Deus. Assim sendo, Calvino diz que essa palavra ela é designada à atitude correta do homem para com Deus. É uma atitude que inclui conhecimento verdadeiro, adoração sincera, fé salvadora, um temor profundo, uma submissão e um amor reverente. Então, quando nós dizemos assim que fulano era um crente piedoso, nós estamos dizendo que ele amava a Deus com sinceridade, que ele tinha uma fé pujante e salvadora, que ele tinha um temor diante do Senhor, que ele era submisso à palavra de Deus, que ele tinha no seu coração um amor reverente por Deus, por sua palavra, um amor profundo pelos irmãos. Portanto, meus irmãos, aqui nós temos crentes piedosos, crentes que amavam a Deus, crentes que temiam a Deus, crentes que tinham amor por Deus, crentes que amavam uns aos outros sem medir consequências deste amor. Portanto, a comunhão, o partir do pão e as orações são atitudes realizadas por uma pessoa piedosa, por alguém que busca um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. E aí então, Lucas diz que aqueles irmãos se dedicavam à comunhão, porque acima de tudo eles estavam fundamentados na palavra de Deus, eles estavam fundamentados na doutrina dos apóstolos, eles viviam aquilo que era resultado da comunhão, eles se dedicavam
cuidado uns com os outros. Quando nós falamos de comunhão, meus irmãos, tem muitas imagens que nos vêm à mente, porque nós pensamos já em companheirismo, nós pensamos em união, isso certamente faz parte da comunhão, mas Lucas parece se concentrar aqui em outros significado mais radical do que companheirismo e do que união. A palavra que Lucas usa aqui para comunhão, meus irmãos, é a palavra koinonia. A palavra koinonia significa companheirismo ou compartilhamento. É a mesma palavra que é usada, é a mesma raiz da palavra que é usada no versículo aqui, no versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Aqui então, meus irmãos, Paulo usou a palavra comunhão também, quando ele diz aos crentes ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, dizendo: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, chamados de koinonia, companheirismo, de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Desta forma, meus irmãos, na comunhão, na koinonia, de koionos, de comum, nós temos o testemunho da vida comunitária da igreja primitiva em 3 níveis. Primeiro, da comunhão vertical. Comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo, porque eles primeiro perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles buscavam o conhecimento de Deus, eles buscavam a presença de Deus, eles viviam uma vida de oração, portanto eles tinham uma comunhão, um companheirismo, uma entrega, uma amizade com o próprio Deus e com o seu Filho Jesus Cristo através do Espírito Santo. A nossa comunhão primeira é com o Pai e com o Filho. Se não há comunhão entre nós com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, se nós não temos uma vida vertical, meus irmãos, uma comunhão vertical que nos conduza aos céus, nos conduza ao alto, dificilmente nós teremos uma comunhão horizontal. A koinonia é uma experiência trinitária, é a parte que temos em comum com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, aqui nós precisamos entender as verdades por trás dessa palavra comunhão. Comunhão não é somente algo entre nós. Quando nós dizemos que somos uma igreja que vive em comunhão, primeiramente esta igreja só vive em comunhão uns com os outros porque ela tem comunhão com Deus. Se nós não temos comunhão com Deus, meus irmãos, dificilmente nós teremos comunhão uns com os outros. Porque é através desta comunhão vertical que nós somos conduzidos a uma comunhão horizontal, a uma comunhão com os irmãos. A comunhão com Deus impõe essa comunhão horizontal. O mesmo texto, ou o texto lá de 1 João, capítulo 1, versículo 3, diz que nós temos visto e ouvido e anunciamos a vós outros aquilo que para vós outros igualmente, para que vós outros igualmente mantenhais comunhão conosco. A comunhão expressa o que nós partilhamos uns com os outros, tanto o que damos quanto o que recebemos. Por isso, meus irmãos, nós temos aqui esta palavra koinonia, comunhão, companheirismo, essa vida comum, essa vida comunitária, essa vida de dedicação ao conhecimento de Deus, ao relacionamento com Deus. E nós temos então um relacionamento com Deus que nos conduz a um relacionamento uns com os outros.
A palavra koinonia é a palavra que Paulo usou para a oferta que ele recolheu entre as igrejas gregas, para ajudar a igreja de Jerusalém. Koinonia também é a palavra grega para generoso. É por isso, e é especificamente por isso, que Lucas está se referindo aqui a esta palavra, porque ele continua descrevendo descrevendo da vida desses primeiros crentes, de como eles compartilhavam as suas propriedades e bem uns com os outros. Por isso, meus irmãos, a comunhão que a igreja tem é a comunhão que vem primeiramente, é a comunhão que é primeiramente com Deus. É a comunhão que mostra o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, ele é mostrado através dos relacionamentos que nós temos uns com os outros. A comunhão, ela é necessária para a igreja, porque a comunhão que a igreja tem é um reflexo da maneira como ela vive na presença de Deus. Se os crentes vivem sem unidade, sem amor, sem comunhão uns com os outros, isso só mostra que esta igreja não ama a Deus. O Senhor Jesus, ele resumiu os mandamentos em 2. Ele diz: amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amai ao teu próximo como a ti mesmo. Perceba, meus irmãos, que a igreja, ela é chamada a ter um relacionamento com Deus primeiramente, para que este amor e esse relacionamento que ela vive com Deus seja a força motora que conduz a um relacionamento uns com os outros. O cuidado que nós temos uns com os outros é por causa do amor e da vida que nós temos com Deus. E por isso que aqui nós vemos que Lucas está dizendo que esta igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, porque eles estavam dia após dia buscando a palavra de Deus, e a palavra de Deus lhes conduzia a amar profundamente uns aos outros. Mas eles perseveravam também no partir do pão. A expressão partir do pão aqui não está dizendo a respeito de uma refeição típica ou de uma refeição comum do dia, ou um café, ou um almoço, ou um lanche que eles faziam juntos. A expressão aqui está se referindo à prática da ceia do Senhor. O termo grego aqui, meus irmãos, para partir, é equivalente em português a referência que a palavra do Senhor faz da ceia do Senhor. Este termo só é utilizado 2 vezes no Novo Testamento, e ambas por Lucas. E todas as vezes que Lucas fala aqui de partir do pão, ele está se referindo à ceia do Senhor. Era a prática que a igreja primitiva mantinha, firmada constantemente no memorial da morte de Cristo. Eles estavam constantemente firmados na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Eles celebravam uma ceia, eles lembravam constantemente daquilo que Cristo fez na cruz, eles tinham prazer em viver aquilo com tanta reverência, com tanto amor. Uma igreja fundamentada na palavra entende a necessidade de participar da mesa do Senhor, de comer o pão, de beber o cálice, de manter esta comunhão com o Senhor e com o corpo de Cristo, a igreja. Mas eles perseveravam também, meus irmãos, nas orações. A igreja primitiva era dedicada à oração. Note a conexão com o próximo versículo.
Versículo 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma comunidade que ama a oração é uma comunidade que recebe constantemente das bênçãos de Deus. Certamente, aquilo que aconteceu em seguida, o temor, os prodígios, os sinais, aquilo aconteceu, meus irmãos, precisamente porque aqueles crentes eram crentes que oravam. Eram crentes que se dedicavam à palavra, à vida de oração. Uma igreja, meus irmãos, ela é formada por ensino, ela é formada por disciplina, ela é formada por constante oração. Uma das coisas que mais entristece o coração de muitos líderes de igreja, queridos irmãos, é ver que aquilo que é mais essencial e que também é de extrema importância para a vida da igreja é menos valorizado. A perseverança na oração, meus irmãos, a igreja orando junta, todos os crentes reunidos orando, isso é essencial para o crescimento da igreja. Isso é fundamental para a vida dos crentes, para o crescimento espiritual de cada um, para o crescimento da igreja. Mas o trabalho que é mais desvalorizado em inúmeras igrejas são as reuniões de oração. Em alguns casos, elas nem têm mais a reunião de oração, como é o nosso caso. Porque a reunião de oração a gente entende que é para a igreja participar. E por mais que nós achemos meios para que todos participem, a gente sempre percebe que o problema não é o local, não é o tempo, mas é a prioridade que nós damos a isso. Enquanto nós não entendermos, meus irmãos, que a vida de oração da igreja é uma prioridade para a igreja, nós sempre vamos negligenciar. Nós sempre vamos colocar outras coisas no lugar. Nós sempre vamos colocar a culpa na distância da igreja, no cansaço que nós temos, nas outras atividades que precisamos fazer. Mas a oração é importante. Aquela igreja, aqueles irmãos, eles perseveravam em oração. Eles oravam constantemente. E por isso que Lucas diz que eles perseveravam, que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Porque a oração que eles faziam ali, a vida de oração que eles tinham, indica uma total dependência de Deus, uma esperança no futuro e uma dedicação ao avanço da obra de Deus. É impossível conhecer a Deus, é impossível viver na presença de Deus e não buscá-lo em oração, mas também, meus irmãos, é impossível conhecer a Deus e não ter temor por Ele, não ter reverência por sua pessoa. A palavra traduzida aqui no versículo 43 por temor, traz a ideia de um temor reverencial. O temor aqui é um ponto primordial para a igreja, ou para a vida da igreja, e é uma exigência para a igreja. A igreja primitiva, meus irmãos, tinha esse temor reverente em cada um dos crentes. Eles têm a compreensão da santidade de Deus, eles se curvam diante da majestade de Deus, eles buscam a Deus com temor e com tremor. Hoje nós vemos, meus irmãos, uma geração de crentes que estão acostumados com o sagrado. O problema da geração de hoje é que eles entram na presença de Deus de qualquer jeito, eles buscam a Deus com bagunça, com barulho, com gritaria.
a presença santa e poderosa de Deus não lhes causa temor. Eles se relacionam a Deus como o amigão, como o cara lá de cima, como aquele que parece ser igual a Ele. Aqui, meus irmãos, nós vemos Lucas dizer que em cada alma havia temor. Em cada alma havia medo, mas um medo reverencial de saberem que eles estavam diante de Deus, não diante de qualquer pessoa. Que Deus deveria ser tratado como Deus, o Deus Santíssimo, aquele que até os anjos na presença dele tampam seus olhos por causa da sua santidade, que na presença dele, os seus servos como Isaías, como João, caem prostrado com o rosto em terra, porque eles estão diante do Deus Santo, Santo, Santo. A igreja aqui primitiva, eles tinham esse temor, eles tinham esse entendimento, e principalmente, meus irmãos, isso está atrelado. Esse temor, ele era uma consequência daquilo que Pedro ensinou a eles, conforme o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, que coisas? Aquilo que aconteceu com Jesus, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e os apóstolos: o que faremos, irmãos? O coração daquelas pessoas, mediante a pregação do Evangelho, ficou cortado, dilacerado. Eles entenderam o quanto eles eram pecadores e o quanto Deus era santo. Eles perguntam para Pedro: Pedro, e agora o que nós faremos? E aí então Pedro está dizendo que esse temor que surgiu no coração daquelas pessoas neste instante, acompanhou a eles em todo o tempo. Não é porque agora eles se converteram, foram batizados, que eles deixaram de temer a Deus, muito pelo contrário, porque quanto mais eles conheciam a Deus, quanto mais eles se dedicavam ao ensino da palavra de Deus, ao ensino dos apóstolos, à oração, mais eles sentiam temor no coração. Mais eles sabiam quem eles eram e diante de quem eles estavam. Mais eles entendiam que eles estavam diante do Deus Santo, poderoso e soberano. Na igreja primitiva, os líderes ali, os apóstolos e aqueles que ali ensinavam não eram os milagreiros, mas eram homens que nas mãos de Deus eram instrumentos de sua graça. Muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. O Espírito Santo, meus irmãos, operava, o Espírito Santo testificava o ministério dos apóstolos. Percebam que o grande problema de muitas igrejas hoje é querer que, desta mesma forma que aconteceu ali na igreja primitiva, aconteça nos nossos dias. Quando a palavra do Senhor diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, assim como muitos sinais e prodígios foram feitos por Jesus para testificar que Jesus era o Filho de Deus, muitos sinais e prodígios também foram feitos pelos apóstolos para que o ministério dos apóstolos fosse de fato confirmado. Para que de fato fosse confirmado que aqueles homens haviam sido enviados por Cristo para aquela grande obra de propagação do Evangelho, de nascimento da igreja. Ali, meus irmãos, haviam milagres verdadeiros acontecendo. Muitas pessoas eram curadas. Muitas pessoas, meus irmãos, eram transformadas, muitos sinais, muitos prodígios aconteciam ali. Nós vemos claramente pessoas que eram paralíticas sendo curadas, pessoas cegas voltando a enxergar, pessoas surdas voltando a ouvir. Muitas coisas aconteceram ali, mas por que isso aconteceu? Para que o ministério apostólico fosse confirmado. Deus age nos nossos dias da mesma forma. Meus irmãos, se Deus quiser fazer milagres entre nós, em nossas vidas, fazer coisas extraordinárias, Ele vai fazer, porque Ele é Deus.
Isso nós nunca podemos negar. Deus é um Deus de milagres. Mas o maior milagre que Deus realiza hoje em nossas vidas não é cura, não é prodígio como os apóstolos da lei faziam, mas o maior milagre é a salvação. O maior milagre que nós temos hoje em nossas vidas, meus irmãos, é a transformação de nossas vidas. Nós não precisamos de sinais nem de prodígios para buscarmos a Deus, nós precisamos de um amor intenso por Deus, por Sua palavra, uma confiança sincera no Senhor, uma entrega total ao Senhor para vivermos na Sua presença. Nós não buscamos a Deus para recebermos cura, libertação, prosperidade, nós buscamos a Deus porque amamos a Deus e queremos viver na Sua presença e experimentar a salvação plena em Cristo Jesus. Ali, meus irmãos, havia na igreja primitiva verdadeiros milagres. Os milagres ali não eram inventados como nós vemos nos nossos dias. Pedro, em Atos 12, é liberto da prisão. Em Atos capítulo 3, nós vemos coxos andando. Em Atos capítulo 9, nós vemos pessoas sendo ressuscitadas. Em Atos capítulo 12, Pedro é miraculosamente liberto da prisão. Em Atos capítulo 9, Saulo de Tarso é liberto da sua ignorância com relação a Jesus. Pelas mãos de Paulo, milagres ocorriam, prisões tremiam, vidas eram alcançadas. Muitos sinais, muitos prodígios aconteciam, porque aquelas pessoas ali, elas estavam cheias do Espírito Santo e Deus operava através de suas vidas. O poder do Espírito Santo continua operando em nossas vidas hoje, meus irmãos. Mas nós não precisamos ver sinais e nem prodígios. O poder do Espírito Santo que opera em nossas vidas gera transformação de vida, amor por Cristo, apego à palavra do Senhor, desejo de servir ao Senhor. Nós não precisamos de sinais, nem de prodígios, nem de coisas extraordinárias acontecendo. Nós precisamos apenas confiar no amor e no cuidado do Senhor para servi-lo e para segui-lo. Nos versos 44 a 46 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O poder do Espírito Santo através da palavra gerou naqueles irmãos um intenso sentimento de responsabilidade pelo outro. Ninguém era forçado aqui a fazer nada, mas eles, por livre e espontânea vontade, acudiam aos necessitados. Ninguém aqui era melhor do que ninguém, todos tinham um único pensamento em foco, Cristo e a propagação do seu reino, e dessa forma eles viveram todos os dias. Meus irmãos, alguns dizem que aqui está o surgimento do comunismo. Não, isso é uma mentira. O que nós temos aqui, queridos irmãos, é pessoas que olhavam para aqueles que tinham necessidades e com as suas posses eles ajudavam. Eles não vendiam tudo que tinha para que todos vivessem iguais com a mesma coisa. Não. À medida que alguém tinha necessidade, eles vendiam do produto que eles tinham, das suas propriedades, para acudir os necessitados, para que ninguém pudesse passar nenhum tipo de privação. Isso é resultado da comunhão com Deus, do amor que eles tinham por Deus. O amor que eles tinham por Deus levava eles a cuidar uns dos outros. Por meio do Espírito Santo e com o resultado da palavra, a igreja, meus irmãos, tinha o desejo pela salvação dos perdidos. O verso 47 diz: louvando e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja era uma igreja, meus irmãos, dedicada ao Senhor, dedicada à sua palavra, dedicada uns aos outros, dedicada às orações,
e ao partir do pão. E enquanto eles viviam desta forma, eles tinham a simpatia de todo o povo. A ação de Deus ali era grandiosa, meus irmãos, porque enquanto eles faziam isso, enquanto eles viviam desta forma, eles propagavam o evangelho da graça. E o versículo 47 então diz que enquanto isso, Cristo, o Senhor, lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O evangelismo da igreja primitiva não era uma atividade ocasional ou esporádica. Não. Assim como a adoração era diária, o testemunho também era constante. Os discípulos estavam fazendo o seu trabalho, cuidando, ensinando, levando as pessoas a cuidarem umas das outras, vivendo em harmonia, adorando a Deus. Mas percebam, meus irmãos, que enquanto eles viviam desta forma, servindo ao Senhor, se dedicando uns aos outros, buscando o ensino da palavra, dando bom testemunho de uma vida verdadeiramente salva, o Senhor Jesus é quem acrescentava no meio daquelas pessoas, dia a dia, aqueles que iam sendo salvos. Aqui nós não vemos eles fazendo nenhuma ação, nenhum trabalho assim de vamos andar pelas ruas, vamos evangelizar, ainda que o evangelismo fazia parte. Todos que estavam ao redor deles ali olhavam para tudo aquilo e olhavam com bons olhos. Deus, meus irmãos, é quem transformava o coração, é quem conduzia ali aquelas pessoas ao meio daquela igreja. Os discípulos estavam fazendo o seu trabalho, mas quem levou pessoas a se converterem, a buscarem ao Senhor, foi o próprio Cristo. Como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios capítulo 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Quem gera crescimento na igreja é o Senhor. A propagação do Evangelho é o principal meio para Deus levar novos convertidos à sua presença, a viver para o Senhor. Foi o Senhor que acrescentou à igreja aqueles que iam sendo salvos. O que aquelas pessoas que ali estavam faziam era viver o verdadeiro Evangelho. Eram responsáveis em compartilhar o Evangelho, em mostrar a todos que ali estavam e a todas aquelas pessoas que ali viviam o que Deus havia feito na vida deles por intermédio de Cristo Jesus. Meus irmãos, o que verdadeiramente salva pecadores é a pregação do Evangelho. Aquelas pessoas que ali estavam, elas oravam, elas ouviam a palavra, elas se dedicavam ao ensino, mas a ideia que Lucas nos traz aqui é que havia um conhecimento por parte de todos aqueles que estavam ao redor daquilo que acontecia ali, porque havia uma simpatia em todos aqueles que estavam ao redor daqueles crentes, havia uma simpatia por eles. De certa forma, ou fica evidente que o meio que eles usavam para despertar a simpatia naquelas pessoas era de mostrar o que Cristo havia feito. Assim como Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram, a pregação do Evangelho não parou, eles continuaram pregando, porque afinal de contas, o Senhor Jesus mesmo diz no capítulo 1, versículo 8, vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. E ali eles estavam testemunhando, ali eles estavam pregando, ali eles estavam vivendo as verdades do Evangelho. Mas eles seriam em Jerusalém, em Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Eles por onde passavam pregavam o Evangelho se expandiu, a pregação do Evangelho se expandiu
para os 4 cantos do mundo, muitos se converteram. Este sempre foi e sempre será a maneira de Deus salvar pecadores, a pregação do Evangelho. Mas a pregação do Evangelho, meus irmãos, ela vem acompanhada de várias outras coisas. A pregação do Evangelho vem acompanhada de uma vida de conhecimento da palavra, de uma vida de oração, de uma vida de comunhão, de uma vida de dedicação e entrega ao Senhor. Aqui nós não vemos Lucas invertendo a ordem das coisas, nós não vemos Lucas falando assim, e o Senhor, e eles pregavam o Evangelho e as pessoas se convertiam, não. Nós vemos Lucas dizendo, ele se dedicava à doutrina, ao partir do pão, às orações, em cada alma havia temor, muitos sinais e prodígios eram feitos, e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, sabe quando é que Deus vai acrescentar em nosso meio, dia a dia, pessoas salvas? Quando esta ordem for seguida da maneira correta, quando houver em nós temor, busca por conhecimento de Deus, oração, comunhão, dedicação ao Senhor. O testemunho que nós damos diante da sociedade, meus irmãos, é um testemunho conduzido pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Cristo, mais nós amamos a Deus, mais nós amamos a sua palavra, e nós vivemos de forma piedosa diante das pessoas. Mas testemunho só por testemunho não salva ninguém. Exemplo de vida não salva ninguém. O meu exemplo de vida não pode levar outros a se converterem. Por isso que é necessário que o Evangelho seja pregado, que as pessoas ouçam a palavra de Deus. E, queridos irmãos, muitos têm ouvido. A palavra do Senhor tem alcançado muitas pessoas ao nosso redor. A palavra do Senhor tem alcançado muitas pessoas dentro da nossa casa. Muitos irmãos têm pregado constantemente para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus colegas de trabalho. E isso é extremamente importante. Isso é extremamente necessário. Mas é importante também que, da mesma forma que temos o entusiasmo para falar das coisas de Deus, nós tenhamos o entusiasmo para conhecer as coisas de Deus. Nós tenhamos entusiasmo para colocar as nossas vidas diante de Deus em oração, para viver esta verdadeira comunhão constante e diária. Nós nos vemos mais com frequência aos domingos, mas nós precisamos ter a delicadeza e o desejo de saber como os nossos irmãos estão durante a semana, de saber, de ligar para alguém que está ausente e falar assim: meu irmão, tenho sentido sua falta, o que está acontecendo com você? Você está precisando de alguma coisa? Eu quero orar por você, eu quero orar por sua família, eu quero ver você fortalecido na presença de Deus, eu me preocupo com você. Queridos irmãos, às vezes o que uma pessoa precisa é apenas de saber que nós estamos pensando nela. E eu já falei isso aqui várias vezes, nós precisamos pensar no todo. Eu sei, queridos, eu sei que todos nós temos trabalho, temos preocupações de família, temos coisas para resolver, mas a vida cristã, ela não está resumida apenas a nossas atividades. A vida cristã é ampla, ela envolve o reino de Deus, ela envolve todos os crentes, ela envolve os nossos irmãos. A comunhão que nós temos, a vida piedosa que nós temos, envolve a minha preocupação com os demais. De ligar: o que aconteceu com você? Por que você não está aí na igreja? Quantas pessoas, meus irmãos, nós vemos aqui que têm faltado aos cultos? Quantas famílias, e quantas vezes você se preocupa pegando o seu telefone e falando: meu irmão, o que está acontecendo? Por que você está ausente? Você precisa de alguma coisa? Nós precisamos, meus irmãos, ser aqueles que se preocupam uns com os outros e cuida primeiramente dos de casa. Não adianta eu falar assim: olha, eu quero cuidar das pessoas que estão passando necessidade, eu quero cuidar das pessoas que estão
passando fome, eu quero ser um evangelista social. Não, eu preciso cuidar primeiro daqueles que eu vejo, que está próximo a mim, que tem a mesma fé que eu. Eu preciso cuidar daqueles que estão ausentes por algum motivo, eu preciso saber qual é o motivo, eu preciso estar presente na vida dos meus irmãos, eu preciso dar um bom testemunho para os de fora, mostrando para aquelas pessoas que estão lá fora que, de fato, nós cuidamos e amamos uns aos outros profundamente. O conhecimento que nós temos de Deus e da palavra do Senhor, meus irmãos, gera isso em nós, amor profundo uns pelos outros. Depois disso, depois de demonstrar amor, demonstrar cuidado, demonstrar temor diante do Senhor, demonstrar desejo de crescer na palavra do Senhor, aí sim eu saio para fora, eu levo a palavra de Deus aos de fora, eu vivo aquilo que a palavra de Deus me ensina dentro e eu vivo aquilo que a palavra de Deus me ensina fora, para as pessoas que estão lá no mundo, mostrando que o plano e a obra de Deus envolve a salvação dos perdidos e que os eleitos do Senhor precisam ouvir a sua voz, e você não sabe quem são os eleitos, eu também não sei, somente Deus sabe. Por isso nós devemos pregar o Evangelho para todos, usar todos os meios que Deus nos dá para isso, usar todas as ferramentas que Deus nos dá para isso. Se nós temos um bom relacionamento com as pessoas lá fora, testemunhemos do Senhor, falemos do Senhor. Se nós temos as redes sociais, se nós temos a internet, se nós temos os canais para propagar o Evangelho, usemos isso para a glória de Deus, usemos todos os meios, porque Deus nos dá este privilégio de pregar o Evangelho para todos, porque somente assim é que o Senhor irá acrescentar dia a dia aqueles que serão salvos. Não é só falar, mas é viver o Evangelho, é entender que este Evangelho que nós pregamos, ele primeiro precisa ser vivido, e vivido de forma prática, constantemente no nosso dia a dia. E de fato, meus irmãos, quando a igreja vive desta forma, o Senhor faz a sua obra. O Senhor leva a igreja ao crescimento, o Senhor leva a igreja à transformação. Que Deus abençoe a nossa igreja, que o Senhor nos faça olhar para a igreja primitiva e refletir sobre como nós temos vivido, sobre o que precisamos melhorar, sobre como nós devemos buscar cada vez mais e mais o Senhor, como nós devemos cuidar uns dos outros, como nós devemos amar a Deus e viver na presença dEle. Que o Senhor nos sustente, nos dê sabedoria e nos ajude nessa árdua tarefa, porque é somente no poder do Espírito Santo que nós vamos viver uma igreja de fato e de verdade, salva e fiel ao Senhor. Vamos ficar de pé?